cidade inteira. Só que o grande lance é a questão de onde estão esses dados, né? Porque a cidade está toda furada, né? É um paliteiro, assim. Alguns desses furos são de água, né? Poços de captação de água subterrânea rasas ou profundas. E a maioria é para investigação de área contaminada. E isso tá tudo na CETESB e a grande maioria tá em papel, né? Nos relatórios das consultorias. E digitalizar isso é um esforço, assim, descomunal, né? Tem, enfim, muita coisa de infraestrutura também, né? Tanto do metrô quanto de fundação de prédio. Então aqui deve ter feito umas 10, 20 sondagens. Uns SPT. Então imagina uma cidade verticalizada que nem São Paulo, se a gente conseguisse ter acesso a 10% disso e colocar no banco de dados. É algo que é o... E tem um grupo de WhatsApp da BGE que estava tendo essa discussão esses dias, de como tentar... E aí isso tem que ter um arcabouço institucional, porque os dados são, via de regra, tem que ser confidenciais, né? Porque, sim, é da empresa contratante que contrata a equipe de sondagem, sim. Então ela é o investimento dela. Agora, como é que a gente torna isso público, né? Num banco de dados que você consiga consultar, como tem em outros países da Europa que tem uma densidade de sondagens muito altas disponível. Fala aí, arquiteto e engenheiro, Júlio na área, e começamos o ASCTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Pessoal, tô com duas feras aqui, nós vamos bater um papo assim bem inédito para nós aqui, principalmente utilizando tecnologia para esse universo de geologia, soldagem e afins. Tô aqui com o Julião e com o Roberto, sejam bem-vindos ao ASCTech. Valeu, obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Júlio, pela oportunidade de falar um pouquinho de geologia aqui para vocês. Top. Pessoal, se apresentem primeiro, para quem não conhece vocês, entender um pouquinho como que você caiu nesse mundo aí, né, para se conectar ali, e a gente vai se aprofundando no nosso podcast aqui. Vou começar então. Bom, minha formação sou geólogo, já tenho 11 anos de formado em geologia, e aí desde da tenra faculdade, assim, eu sempre trabalhei com consultoria, né? Estagiário, depois fui trabalhando em consultoria, principalmente áreas contaminadas e hidrogeologia. A hidrogeologia, para quem não conhece, é o estudo da água subterrânea. E aí disso, caminhei sempre com consultoria e faz cerca de 3 anos para cá, eu montei a ADA Consultoria junto com o Roberto e mais outros dois sócios. E aí agora a gente está, digamos, nesse voo da consultoria própria. Então, trabalhando com hidrogeologia, com geotecnia, com geologia, né, é a base de tudo, sempre tentando trazer um pouco do que a gente chama de fundamento, que é a parte realmente a base técnica, científica, com um pouco de tecnologia e inovação, para que a gente consiga dar soluções robustas. Em linhas gerais, é isso. Eu sou formado em geologia, eu formei na Unesp em 2014, e minha formação de base ela foi bem diversa, né? Eu tentei fazer um trainee ali nos primeiros anos. Então, eu trabalhei um pouco com petróleo, fiz uma especialização em petróleo na faculdade pela MP. Depois trabalhei um pouco com geofísica, também na faculdade, meu TCC foi com geofísica, e aí fui para consultoria também. Comecei com meio ambiente, trabalhei bastante com GAC, que é gerenciamento de áreas contaminadas, que é o que mais tem para geólogo aqui em São Paulo, né? E depois fui para a parte de hidrogeologia, inclusive o Júlio me chamou, eu queria muito trabalhar com modelagem na época, né, que é você montar modelos numéricos que representam um aquífero e a partir disso fazer alguns trabalhos específicos, né, uma representação computacional do aquífero. O Júlio me chamou na época para trabalhar com isso numa empresa de BH, e aí eu fui de São Paulo pro ambiente da mineração em BH. E dali a gente começou a ter ideias de abrir uma consultoria, e como a gente tinha, né, uma base bem diversa, a gente conseguiu aí abrir a ADA e trabalhar em vários mercados. Eu dei risada porque quando eu fui contratado para essa consultoria de BH, era um projeto grande de montar uma equipe, construir não, já estava construído, mas era de crescer uma equipe de modelagem hidrogeológica, que é basicamente mimetizar todo o fluxo da água subterrânea em software. Enfim, modelagem, né? E aí eu lembro que o pessoal falou, pode contratar, ter pessoa para a equipe aí.
E aí eu lembro que eu lembrei do Roberto, a gente não era tão próximo, mas eu lembrei. E o Roberto estava numa grande multinacional, estava bem posicionado. Eu falei, cara, a chance de trazer ele para cá, que era um desafio grande, eu falei, é pequena, mas vamos tentar. E aí acho que eu conversei com o Roberto, ele falou, não, legal, legal, mas beleza. Depois de uma semana o Roberto falou, ok. Eu falei, pô, então beleza, é um doido, já tem dois. Era sair de uma multinacional e eu desci um cargo para trabalhar com uma coisa que eu queria, que é essa parte da modelagem. Então foi. Mas ali já ficou claro que assim, pô, então é da quebradeira também. Então Já tem o DNA, né? Acho Já, que essa é a já. parte. É porque quando a gente vai empreender, a gente fala sobre isso. É o alinhamento de valores primeiro, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem um lado do mercado de carreira, né? Que eu falo. sim, Mas também o lado bom de ser consultor e para esse mundo é que você vai para um mundo totalmente de inovação. Um mundo totalmente de se questionar e de propor soluções também. Porque acho que como consultoria vocês devem vivenciar isso basicamente todo dia. A gente trabalha com consultoria na área de tecnologia para edificações, etc. E até foi quando a gente se conectou. Eu falei, poxa, cara, vamos levar vocês lá porque esse assunto é muito difícil de... O cara tem que fazer um mestrado, um doutorado para entender sobre o assunto, né? Você não é um assunto de gestão muito fácil ali que você acha e você, em qualquer lugar. E o mais importante, com qualidade, né? você tem que ser muito bom na sua temática, mas mesmo assim você tem que inovar nas outras áreas do negócio, né? Então Sim. todo o resto que se diz respeito ao negócio, você também não pode... Sim, você não pode deixar ao relento, né? Então, mas pra gente tem sido muito, muito bacana, muito promissor e sim, estamos muito felizes com essa guinada aí. Eu acho que um ponto forte nosso, mas um ponto que a gente, pelo menos a gente considera forte, mas é justamente essa possibilidade de a gente trazer coisas de mercados diferentes, né? Intercambiar técnicas, porque a gente conheceu muitos mercados, né? Trabalhei com GAC, com áreas contaminadas, trabalhei com hidrogeologia, com mineração e agora com infraestrutura aqui. Então, a modelagem implícita, por exemplo, a geológica implícita é uma coisa que é muito forte na mineração, mas não estava no mercado daqui. Como a gente conhece os mercados, como a gente passou por muita coisa, a gente consegue entender onde técnicas que não necessariamente são desse mercado podem funcionar, trazendo de outros lugares, né? A gente também faz isso com modelagem numérica, que a gente faz muito modelo de fluxo hidrogeológico para entender aquífero. A gente consegue trazer isso para o mercado de São Paulo para analisar a contaminação com essas ferramentas e com a bagagem que a gente traz do mercado de mineração, né? Então é um diferencial a gente conseguir trazer técnicas diferentes para mercados diferentes, né? Pessoal, para quem ainda não conhece nada, vamos trazer a sopa de letrinhas aí pro pessoal, só eles se contextualizarem. Manda bala, Roberto. O que são essas sopas de letrinhas e como elas se conectam? Essa sopa de letrinhas se diz... Às vezes o pessoal não sabe o que é uma hidrologia, uma geotecnia, sim, né? Eu acho que é importante só a gente contextualizar, porque senão o pessoal confunde tudo. Geologia é estudo do que é geo. Então vamos tentar trazer de uma maneira ali para que todo mundo possa entender, porque a gente depois vai aprofundar no uso das tecnologias e entender por que também são essas tecnologias apropriadas para aqueles determinados usos. Porque a gente sempre fala que não existe uma bala de prata de um software que resolve tudo. Sim, sim. E se você não tiver o conhecimento técnico do que é, você não vai saber nem o que procurar. Exatamente. Bom, a geologia é o estudo da Terra como um todo, né? De todas as dinâmicas que envolvem a Terra. E a partir delas se ramificam algumas áreas de especialidade. E muitas vezes, para você resolver um problema, você precisa utilizar mais de uma ramificação, né? O conhecimento base necessário para tudo é geologia, né? Você tem que saber tudo, composição, por exemplo. Tentar não divagar muito aqui, mas você tem um problema de contaminação aqui em São Paulo. Para você entender se esse problema de contaminação é realmente uma contaminação antrópica, né, causada pelo homem, ou se é da geologia, você tem que entender a geoquímica da rocha, do embasamento da bacia São Paulo. Então você sempre tem que saber a geologia clássica, tradicional. Mas as ferramentas que você usa no dia a dia, normalmente elas são as pontas finais ali dessa ramificação, que são as várias, né, bifurcações que saem da geologia. Uma delas é a hidrogeologia, que é a minha especialidade, né, que eu tenho mais trabalhado. Que é como a água se comporta no meio físico, na geologia. Então, a gente entende toda a dinâmica em termos de qualidade, disponibilidade
e recursos hídricos da água em um local. Isso tem algumas aplicações, por exemplo, você pode entender a velocidade de fluxo da água e a capacidade do aquífero armazenar água e usar esses conceitos para calcular quanta água a mineração precisa retirar para conseguir secar a superfície a ponto de conseguir lavrar aquilo sem ter contato com a água, sem desestabilizar os taludes, né? Você pode usar isso também para entender o coeficiente de captura das argilas dos contaminantes e entender em um posto de gasolina aqui em São Paulo quanto dos combustíveis vão ficar armazenados na argila e quanto tempo um sistema de tratamento vai demorar para limpar essa área. Então tem vários conceitos da hidrogeologia que estão envolvidos no nosso dia a dia, assim, né? Nos postos de gasolina, nas indústrias contaminadas, no minério que é extraído. É algo bem aplicado, né? É algo bem aplicado. Tem Quase muita tudo aplicação. que está no mundo moderno, a hidrogeologia entrou ali em algum momento para fazer isso funcionar. E os recursos mais avançados disso são esses modelos numéricos, né? Que é ultimamente o que eu mais tenho feito. Talvez em termos de execução é o meu carro-chefe, né? A empresa, agora a gente pulou um pouco para frente, mas a empresa, eu e o Júlio, a gente praticamente faz tudo, executa, coordena também equipes, né? A maioria de consultores externos e gerencia, faz comercial e tudo. Da parte que eu executo, a maioria é modelo numérico, que são representações numéricas do aquífero, que a gente calibra ele né, que a gente faz ele representar o aquífero e depois faz simulações, faz testes para ver como seria um provável futuro de uma cava operando ali. E a geotecnia, que hoje em dia as duas andam muito parecidas, é qual que é a consistência, a competência física do solo caracterizado para receber ou para suportar alguma obra, né? Ou alguma escavação. Então, é isso, desde taludes de mineração até taludes de rodovia, até estabilidade de morros e encostas para classificar a área de risco, até classificar um maciço rochoso para se passar um tatuzão, sabe, um TBI, para se fazer um túnel. Todas essas qualidades, toda essa caracterização da rocha é a geotecnia, né? Que vai juntar mecânica de solos, mecânica de rocha e geologia de engenharia. Então esses três círculos juntam aí a geotecnia, que acho que aí a gente vai bater um papo mais assim relacionado ao BIM, com relação ao BIM geológico, geotécnico, esses modelos que a gente tem feito, como isso como isso também está se criando no Brasil, em outros lugares está mais avançado, mas como isso se integra nas obras de infraestrutura. E aí da superfície do solo a gente trabalha muito para baixo, né, o geólogo, mas logicamente tem essa interconexão com a engenharia das estruturas, como é que vai ser a fundação, como é que vai parar de pé aquele prédio. Até uma curiosidade que eu tenho, porque eu sou arquiteto, então dentro do ecossistema de disciplinas, quando a gente trata, né, sempre as disciplinas, muitas vezes eles são tratados como análise de dados e não tem às vezes insumos, que o BIM exige um modelo computacional, principalmente tridimensional, com informação. E muitas vezes a gente trabalha com S-Built, esse tipo de coisa, o pessoal falou, ô Júlio, na sondagem, você consegue fornecer isso de informação? Aí é exatamente o que você falou, não, cara, tô da terra para cima, né? Exatamente isso que você falou, a gente não é a nossa competência, porque às vezes eles pedem pra gente utilizar georradar, utilizar outros, eu falo, cara, não é minha expertise, né? Porque não é porque eu modelo BIM que eu tenho que modelar tudo também, né? Igual o S-Built que a gente brinca aqui, o cara fala, não, mas escaneia dentro da parede. Eu falei, calma, assim como medicina que tem os seus especialistas... Uma coisa por vez. Uma coisa por vez, né? Então assim, a gente brinca, o elefante se come por partes, né? Não dá pra fazer tudo de uma vez. Mas assim, a curiosidade que eu tenho, quais são as disciplinas que tem uma certa interação, na minha cabeça eu já tenho algumas aqui, a gente falou de superestrutura, fundações nesse caso, drenagem, acredito que lida muito, talvez com isso você pode me corrigir se estiver enganado. Sim, claro. A parte de arquitetura, não sei até onde isso impacta, urbanismo, aonde impacta. Quais são as disciplinas que vocês veem mais comum que são predecessoras do input de vocês
para que eles possam fazer o projeto deles, até porque depois o BIM envolve esse ecossistema, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso. Eu vou comentar e o Roberto também pode complementar. O que eu vejo é uma ótima pergunta, na verdade. Porque a gente já trabalhou muito os nossos modelos dando insumos para projetista, falando também assim de grandes obras, é justamente a parte de fundação, né? Então, assim, como é que você vai fazer a fundação, a parte de escavação, principalmente. Então, assim, se o pessoal tem que fazer as escavações para entrar, para alocar aquele prédio lá, eles utilizam muito a parte de água subterrânea. Então, a gente consegue no modelo determinar onde está o nível da água subterrânea, aí a pessoa vai saber quando que vai começar a ter água ou não no seu modelo. A parte de drenagem também, porque para você construir algumas obras, você consegue interceptar, falar que aí você vai ter um solo muito mais competente ou menos competente. Para você fazer a drenagem de um certo, digamos, de uma certa área, você também consegue, com o modelo geológico, saber, é uma areia que tem uma condutividade hidráulica muito maior, ou é uma argila que retém muito mais a água, né, deixa passar muito mais devagar. Então, eu diria assim, questão de engenharia é fundação, escavação de obras subterrâneas, hidrogeologia, que é essa questão da água, e basicamente isso. E aí tem a interface da topografia, que vai começar a conversar com pavimento, essas coisas, né? Mas o que solicitam muito a gente são todos esses parâmetros geológicos, geotécnicos, para conseguir calcular, dimensionar toda essa parte de escavação, fundação, desses esforços para você ter um prédio feito ali. Eu diria também que, por exemplo, com base nisso, também onde tem, se eu estiver falando algum termo errado, vocês me corrijam, mas assim, se eu fosse ver uma planta, né? Aonde é melhor eu implantar o meu prédio? Aonde é melhor? Onde a gente aproveita melhor? Acho que vocês entram muito nessa parte, né? Onde que a gente aproveita melhor o solo, onde a gente aproveita melhor a infraestrutura, etc. Vocês chegam nesse detalhe? E aí é o caso das incorporadoras, né? Se você quiser comentar, das construtoras incorporadoras que contratam a gente para fazer esses modelos para conseguir ter a dimensão da onde alocar melhor o projeto deles, né? Que o Roberto fez bastante também, a gente fez bastante com construtoras de médio e pequeno porte, assim, né? Muita coisa de Minha Casa Minha Vida, muito em função de financiamento. A Caixa, para fazer o financiamento, ela pede toda uma série de estudos e aí eles se alimentam desse modelo. Mas, se quiser comentar, Roberto, sim, dos outputs que a gente tem dado para essas construtoras, né? Algumas construtoras estão se adiantando e incluindo o BIM geotécnico já dentro do é uma coisa bem nova. Assim, né? A gente, até então, a gente trabalha só com obras subterrâneas. E aí faz muito sentido você ter a geologia, porque a obra está em volta da geologia. Metrô, tudo, né? Agora, quando a obra está em cima da geologia, é mais comum a gente ver a obra flutuando, né? As construtoras, algumas estão se antecipando e pedindo o BIM geotécnico para a gente. Tem sido bem interessante. E, inclusive, a gente tem feito a modelagem geológica geotécnica e também tem feito os estudos hidrológicos de inundação, incluindo a superfície de inundação de alguns tempos de recorrência, né? 100, 200 anos, dentro do modelo, dentro do BIM. Que bacana. E tem muita variação? Por exemplo, você faz ali lençol freático, esse tipo de coisa? Também coloca o lençol freático. A simulação dele, onde ele tá, ali, a cota, até porque tudo isso aí impacta muito no projeto. Se o cara estiver mal informado, no estudo de conceito, às vezes ele fala, não, aqui vai ser uma torre, vai ser X, aí vai ter que cavar não sei quanto para fazer a fundação. Exatamente. E aí tem uma série de impactos que a gente pode até falar um pouquinho de Santos, por exemplo, que é um desafio. As argilas marinhas. As argilas marinhas, que tem as suas dificuldades, então é interessante saber que existe um modelo. Depois, se vocês quiserem passar algumas imagens, a gente coloca aqui enquanto a gente fala, para o pessoal poder visualizar isso, porque é um elemento complexo. Até então, aquele negócio era um monte de cálculo, era um monte de desenho de vetores, se você estiver falando em bobagem. Perfis, né, em 2D. Perfis em 2D, e agora a gente está falando, não, peraí. Até na palestra de vocês isso me surpreendeu. Eu falei, nossa, cara, é a primeira vez que eu vejo algo 3D nesse sentido, porque é aquele negócio, a nossa vida é 3D, então não tem como a pessoa não entender aquilo, né? Sim. É muito didático, né? É muito didático. Muito ganho de informação também, né? Porque na geologia, e a gente pode depois entrar nisso, o meio é muito heterogêneo. Então, se você fizer um furo aqui, ele vai ser, basicamente, ele vai ser diferente de 1 a 10 centímetros do lado, porque é muito heterogêneo, vai ter a mesma composição, você vai entender. Mas se você tem uma certa malha de sondagens, né, algumas sondagens que estão sendo feitas,
entre elas, com essa interpolação, 2D também você consegue fazer, Sim. mas com a interpolação com o modelo você consegue prever melhor, cruzando esses dados, interpolando para saber numa área de vazio de informação, né? Você consegue determinar, pô, tem uma grande chance de, né, nessa região a gente ter esse perfil geológico. Às vezes você vai ter que realmente ir lá furar e entender se é realmente aquilo, ou, dependendo do projeto, você consegue ter um grau de confiabilidade tal que já aquela malha de sondagem você consegue otimizar ela, porque é um custo que acham que é muito alto, mas é necessário investigar, a gente bate muito isso na tecla. Mas, logicamente, dentro de uma grande obra de infraestrutura, se você conseguir ter um ganho ali de eficiência, sempre é bem-vindo. E a ABNT, ela atende bem, uma curiosidade nesse ponto, porque ela fala até X metro quadrado, X furos tem que ter, e só tem, vocês como especialistas da área ali, ela tem atendido vocês ali nesse sentido, ou ela tá para mais, tá para menos, o que vocês diriam? O conceito de confiabilidade, né, de LOD do modelo BIM, ele é um pouco complexo, eu diria até um pouco abstrato, porque tem algumas variáveis. Ele não é só a densidade de furos numa área, ele também está associado à complexidade geológica da área. Então, se você tem uma área muito simples, com 10 furos, você tem o mesmo LOD de uma área com uma geologia muito complexa com 150 furos, entendeu? Porque o que você está tentando representar com informações 2D, que são as sondagens, é um 3D muito complexo. Então você precisa de muito mais sondagem para ter um nível de confiabilidade do modelo intermediário. E numa área com geologia muito estável, 10 furos já mapeiam bem aquilo que você está tentando entender. Então, a confiabilidade do modelo é uma relação entre complexidade da geologia e o número de sondagem, né? A densidade de investigações. Digo sondagens, mas tem outros tipos de investigações que também podem ser feitos, né? Geofísica, mapeamento de frente de escavação, enfim. Então, muito atrelado à qualidade das investigações. É também. Isso que E aí já tem gente com muito mais tempo de estrada, né, trabalhando com BIM geológico geotécnico, que diz que você não consegue segmentar essas disciplinas. Então você tem que ter uma campanha de investigação geológica geotécnica muito bem feita, né, muito bem pensada, estruturada, com muitos dados, para você ter um modelo geológico geotécnico também com uma alta confiabilidade, para você conseguir colocar aquele modelo dentro do modelo federado do BIM. Então, assim, começa nas investigações geológico-geotécnicas, que é sondagem, ensaios de campo, e aí é um mundo à parte. E também como é que você transfere essa informação, que é algo que batem muito na tecla, que é a padronização dos dados, né, geológicos e geotécnicos digitais. Então ele tem que sair de campo, normalmente é papel, as pessoas fazem papel, aí ela chega no escritório, ela tem que bater isso no computador, aí depois ela para passar isso para um projetista também tem que reescrever aquilo lá. Então isso vai perdendo, digamos, confiabilidade, vai perdendo qualidade, né? Para ter um erro de digitação é muito fácil. Então, o que tenta se implementar, a gente é muito entusiasta e tem gente que está trabalhando com isso faz tempo já, é justamente tentar digitalizar desde o campo, a pessoa tomar aquele dado, ou quando sai do campo já digitalizar, e isso já ser espraiado para todo o resto da cadeia de estudos que você tem que fazer. E aí que entra muita tecnologia, entra muito do que você consegue fazer com dado. Aí é um mundo à parte, assim, que se pode surfar nesse tema. Em termos de norma, a ABNT regula a norma o procedimento de investigação, né? Tem algumas ABNTs que discorrem sobre sondagem SPT, sobre como fazer conversão de SPT em NSPT. O SPT é aquela sondagem que você conta os golpes, né? E aí, sim, quantos golpes tem. E sobre a confiabilidade do modelo geológico BIM, tem as normas da BGE que discorrem sobre isso, e também sobre o padrão de classificação da descrição das amostras, né? Enfim, descrição do solo, para ter uma coisa uniformizada. Então essas são as normas que regulam e funcionam bem. Assim, uma ABNT, quer dizer, uma sondagem SPT que segue a ABNT aqui funciona igual uma sondagem que segue a ABNT em qualquer outro lugar do país, sabe? É um bom
Isso você falou e é uma dica boa para quem está escutando a gente, da BGE, né, que é a Associação Brasileira de Geologia, Engenharia e Ambiental, que fez, né, que tem feito essas normas, e é um pessoal, é uma associação muito antiga, que justamente trabalha com a geologia de engenharia, que aí vai entrar a hidrogeologia, vai entrar a mecânica de solos, rocha, hidrogeologia, que tem muitos trabalhos já de muitas décadas para cá e agora está sendo normatizado em normas mesmo, né? Então tem normas que são mais consolidadas e as diretrizes normativas que são documentos, temas mais, digamos, pioneiros, que aí entra também o BIM geológico geotécnico, o padrão digital do dado geológico geotécnico, que está no site da BGE, então a gente convida o pessoal a entrar no site, pesquisar as normas, porque para esse mundo é o material a ser lido e a ser assim, absorvido para quem quer, tanto nessa área quanto toda a área de geologia de engenharia que a gente tem falado. Show, pessoal. E aí, entendendo um pouquinho dessa complexidade do trabalho de vocês, da sinergia com o cliente, com os projetistas, conta pra gente, assim, o dia a dia, como que isso aconteceu, como o BIM entrou na vida de vocês ali, nesse universo, pra quem tá escutando o podcast entender, pô, não sabia que tinha isso em BIM, sim, tem sim em BIM, inclusive foi um dos pontos que eu falei pra eles, caramba, bacana saber que vocês já estão trabalhando. Também os softwares que vocês costumam utilizar para entender até a interoperabilidade, se é via FC mesmo, como que está funcionando hoje isso, se vocês têm algum case que vocês podem mencionar, algo do tipo, para o pessoal conseguir visualizar um pouco mais isso. Tem mundo, né, da topografia para baixo, tem um mundo grande. Mas, Roberto, se quiser falar do nosso primeiro trabalho... Descobriu o nosso primeiro trabalho em BIM depois que a gente já estava com um contrato assinado. Assim, né? A gente vai querer o seu modelo implícito, geológico e geotécnico, para usar no BIM. E a partir daí a gente foi estudando mais e tentando extrair o potencial, mas não era uma coisa que a gente tinha mapeado e falamos, não, vamos bolar isso para atender o BIM de infraestrutura em São Paulo. É isso, a gente começou com a modelagem geológica implícita, né, que é, basicamente, existe a modelagem geológica explícita, que você pega as sondagens ali, né, coloca elas em 2D, que seria uma seção, então você põe as sondagens no mapa, traça um risco ali, pega as sondagens que estão nesse risco, faz uma seção 2D, e aí conecta as camadinhas na seção 2D, depois faz outra seção 2D, conecta as camadinhas, depois que você tem várias seções 2D, você junta num 3D. Tudo isso, né, num software de edição tridimensional, ali tudo isso na mão, uma coisa bem minuciosa. E a gente começou, eu, na minha experiência no mercado de mineração, comecei a trabalhar com um método de modelagem implícito, que é um método mais moderno usado na mineração, até é muito assim, boa prática na mineração, porque ele é completamente auditável, né? Então não é alguém que desenha na mão ali, ele é um método implícito que é basicamente você lança os palitos 2D, os palitos ali no modelo, né, os palitos de sondagem, e você você calibra os parâmetros de interpolação para o software interpolar essas camadas, né? Então, eu comecei a usar essa técnica no mercado de mineração, especificamente não para cubar teor, nem nada envolvendo minério, mas para montar a base dos meus modelos hidrogeológicos de fluxo, meus modelos de aquífero, né? Então, fazia essa modelagem implícita, montava a geologia, carimbava ele na malha numérica ali dos meus modelos de fluxo de aquífero e usava isso só como um passo antecessor do meu modelo de hidrogeologia, que é a geologia com a água que eu expliquei um pouco antes. E aí comecei a usar esse software, comecei a ficar cada vez mais versado nele, e sempre em contato com os fabricantes do software. O software, no caso, é o Leapfrog, da Sequent, da Bentley, né? E aí a gente começou a ter contato com o pessoal de infraestrutura aqui de São Paulo, com as projetistas que prestavam serviço para as construtoras que trabalhavam no metrô. E numa conversa dessa, eles entendiam que a gente fazia essa modelagem implícita, chamaram a gente fez o modelo, e assim, durante o projeto a gente começou a entender o que era BIM, sabe? Então não foi uma coisa muito projetada, não. A gente simplesmente sabia uma técnica que funcionou para o BIM, um pouco na sorte, e aí depois disso começou a tentar entender melhor, tentar ajustar nosso produto para
para atender melhor o BIM, e aí começou a entrar nas construtoras de empreendimentos imobiliários, né? Começou a ganhar um pouco mais de mercado nisso. Mas, E o primeiro projeto já foi uma estação do metrô, né? Que era isso, uma das... Que aí a gente não sabe se foi o primeiro modelo geológico geotécnico em BIM, no Leapfrog, né? Porque já tinha sido feito, o metrô já exige, e é uma coisa muito pioneira do metrô. Se eu não me engano, o Foster usa bastante, não usa? Na Europa? Acho que, se eu não me engano, a parte de infraestrutura eles usam bastante por lá. O Leapfrog. Usam bastante para estudo de solos lá, principalmente para parte de metrôs lá. sim. Acho que eu vi alguma palestra internacional alguma vez que eu vi algo desse tipo. Não, eles são muito... A Bentley, né? A Bentley é bem sim, forte sim. lá. É bem forte nessa questão, e acho que no mercado do brasileiro eles estão entrando também cada vez mais, muito em função da qualidade de software, da usabilidade, que é muito boa, mas foi isso. Então a gente teve que, durante o processo, também se adequar, por exemplo, a exportar no padrão IFC necessário que o metrô exigia. Então esse projeto a gente aprendeu muito. E aí também é aí que a gente foi ver que era uma oportunidade de dar muito ganho de informação para o cliente, que no caso era a projetista que tinha contratado a gente, e para o metrô também. Então, a gente viu também ali um caminho de conseguir contribuir com um produto muito, muito bacana, e agora acho, pelo que a gente tem conversado, isso está sendo exigido Virou a nas regra. obras do metrô, né? O metrô está com muita... Não, gente, O metrô está com muita obra, né? Então eles necessitam, e o metrô basicamente são obras subterrâneas, então para eles fazerem o pré-projeto, eles já têm que ter mais ou menos ideia do que tem no subsolo ali, né? Em subsuperfície, as camadas, o tipo de geologia. E o metrô tem um conhecimento assim, valiosíssimo com relação à geologia de São Paulo. Então, para a gente, nesse projeto, talvez a gente tenha aprendido muito mais do que a gente foi uma segunda faculdade. do que a gente entregou, assim. Então, a gente se utilizou muito lá da turma, um pessoal muito bacana. Uma dúvida, nesse ponto, quando a gente falou dessa experiência desse projeto, quando você faz o movimento palitos lá, né, que você comentou, ele faz uma triangulação de malhas para cada uma dessas interpolações? Ele vai conectando, assim, só para a gente tentar enxergar isso. O Leapfrog, ele funciona... Porque eu tenho camadas, né? Uhum. E aí a superfície, ela não é linear, assim, de uma forma ortogonal, né? Exatamente. Então ela tem toda uma irregularidade, né? Que é o que você falou, lá você tinha que fazer uma seção e ainda era aquele corte, ainda era naquele sentido, e a cada X, tipo estaqueamento, assim, vamos falar. Perfeito. Então nesse da malha, como que ele é... Eu lembro quando eu fui na palestra, eu vi algo ali em 3D, né? Você mostrou as seções, ele entrando, e depois essa interpolação, pelo que eu me lembro. Ele interpola por... Assim, tem vários... O software ele funciona com vários códigos pré-default, assim, um default de interpolação. E esses defaults eles estão associados a padrões de deposição ou de formação da geologia. Então, por exemplo, você pode usar deposição, a interpolação do tipo DIX, que são aqueles deixa eu explicar, que são aquelas erupções que cortam uma rocha mais antiga de rocha mais nova e formam uns padrões lineares de rocha mais recente encaixada numa rocha mais antiga. Você pode usar esse algoritmo, ele está meio que pré-definido para trabalhar de uma forma que vai ficar parecendo um DIC. Você pode usar também a parte sedimentar, que são coisas mais horizontais, né? Então ele vai bolar uma interpolação ali que vai ser pré-definida para parecer um depósito sedimentar. Mas o lance é muito difícil ficar bom de primeira, então você tem que mexer com os parâmetros de interpolação, e o grande pulo do gato aí é que você perde muito pouco tempo com desenhos manuais. Então o que eu faço? Primeiro eu pego, lanço os palitos em 3D e tento realmente desenhar e fazer um 2D conceitual do que eu entendo da área, assim, na minha interpretar, cabeça. né? Interpretar. Isso depois de uma baita pesquisa, né? De você ter muito dado anterior, saber de mapa geológico, de outras investigações. Então, assim, já está com critério geológico bem estabelecido. Aqui Bacia São Paulo, por exemplo, você não pode começar um modelo sem entender como se comporta cada camada. Porque cada camada, a Bacia São Paulo, por exemplo, é um embasamento ali, né? Uma concha ali, um prato de rocha dura, e em cima foram se depositando os sedimentos em várias épocas, né? Você tem o Resende ali embaixo, que é a formação basal,
tem a formação São Paulo e tem as formações mais modernas, quaternárias em cima. E cada uma delas tem um comportamento, uma disposição espacial que já é mais ou menos conhecida em cada local. Então você sabe, bom, a lente X e Y, eu sei que ela tem uma continuidade lateral mais restrita, que ela tende a ser encaixada nos paleocanais, são os canais de rios antigos. Tal tipo de lente eu sei que ele se espraia mais, que ele é de mais alta energia, que ele pode erodir camadas antigas que estavam ali, porque ele tem mais energia. Então, quando você pega esses sedimentos nos palitos, você já sabe como essas camadas se comportam. E aí, com esse modelo conceitual formado na cabeça que, né, eu fiz 10 anos de campo aqui em São Paulo, eu já furei São Paulo inteiro quando eu trabalhava com GAC, e já li muita coisa sobre, então a gente já parte com esse princípio do que a gente vai encontrar. E aí, basicamente, você tem que fazer o algoritmo representar o que você já tem na sua cabeça, né? Então, você vai mexendo ali em cada camada. A gente criou alguns métodos específicos, que é dividir em macropacotes. E aí, com isso, a gente consegue fazer o modelo representar legal o que a gente tem de conceitual. Não, e para quem está ouvindo aqui o podcast, às vezes é um arquiteto ali, engenheiro civil, muitas vezes o que eu consigo é transformar esse abstrato para eles, né, ali entenderem. Hoje os softwares eles estão avançando à medida que o Civil 3D fez bastante isso, principalmente agora com o Revit também, que eles estão criando camada de composições para superfícies de terreno. Porque antigamente era só uma superfície, era uma folhinha, era só uma folhinha, uma superfície, é grama e daí para cima era o prédio. Ficava o prédio voando, vamos dizer assim, né? Hoje não, hoje já tem uma superfície que realmente você consegue criar essas camadas e você consegue ter sub-regiões que você demarca e você consegue... Mas elas são, por enquanto, horizontais, tá? Elas não são... Menos 10, menos 20, elas vão... Você pode criar quantas camadas você quiser e a materialidade dessas camadas. Mas elas vão respeitar o relevo... O relevo é um offset do relevo. Um offset do relevo. Exato. Você não consegue trabalhar no que vai acontecer ali dentro desse relevo. Mas já é uma coisa que eles já estão assim, estão pedindo essa informação, porque queria fazer corte aterro, ele queria ver essas camadas, não tinha, era muito abstrato. Sim. Era muito mais em maquete eletrônica do que, de fato... a realidade, né? Então, é algo interessante que eu acho que isso é um assunto que os softwares vão entendendo mais a necessidade, vai tendo mais informação e o pessoal vai entendendo como colocar essa informação. Por exemplo, em regiões com pedras, né? O cara vai ter que quebrar para ele abrir, etc. E aí, como é que você faz isso, né? Então, não tinha uma representação, eu acho que ainda dificilmente alguém coloca um bloco, exatamente como é a pedra, para ele entender até como ele vai fazer a fundação, ou em alguns casos, quando é árvore, uma árvore com uma raiz muito grande assim, que você precisava ver até o limite dela para você desviar as infraestruturas. Então ainda é algo muito, eu diria, empírico, sabe? Assim, amador, eu acho que essa é a palavra que eu vejo por aí. E vocês têm visto alguma experiência nesse sentido que eu acabei de comentar agora? O que a gente utiliza muito, por exemplo, você falou o que a gente chama de matacão, né? Que são grandes blocos, né? Métricos, por assim dizer. Então, e aí isso vai remontar de novo à investigação que você fez. Como é que você vai investigar o seu solo e como é que você vai transpor isso para o modelo. Porque, por exemplo, se você está com uma sondagem SPT que ela não passa de estratos muito, muito resistentes, por exemplo, rocha, né? Ela não passa porque é limitação da técnica, obviamente. E aí você encontra, e aí você não sabe, por exemplo, que aquele contexto do seu local é uma região que tem blocos no meio da matriz de solo. E aí com o SPT você para no impenetrável e você fala, pô, achamos o topo da rocha, né? Só que não é só um bloco uma pequeno. pedra. Então, se você seguir, vai ter de novo a matriz de solo. Isso é um caso assim que não fui eu que passei, é um caso que tem em comum na geologia das pessoas não terem essa dimensão da técnica de investigar e como é que você vai levar isso para essa questão de subsuperfície. Então, a gente está falando muito de modelo geológico, geotécnico, da questão do BIM, mas a gente não consegue, por exemplo, em arquitetura e engenharia, isso que é curioso, as peças já são modeladas, né? Uma adutora, uma parede, você pode até importar muito, tem biblioteca disso, né? Em BIM. Na geologia você tem que modelar tudo, não tem biblioteca de nada. Pode ter biblioteca com relação à achura, à cor daquele extrato.
Mas tudo você tem que Mas modelar. a forma, né? A forma é tudo no local, né? É tudo no local, é tudo muito heterogêneo, assim, é muito site específico, assim, é específico daquele local. Então, de novo, você tem que ter uma boa investigação, você tem que ter um bom critério do que o Roberto estava falando de geologia, né? Porque muitas críticas que se fazem a essa modelagem implícita, que você joga a sondagem, você dá um enter e basicamente o software conecta os extratos iguais, só que aí isso realmente não para de pé no mercado, né? Então assim, então você tem que entender o que o software está conectando, quais são se tem critério realmente geológico, você tem que mudar os parâmetros para obedecer o que você viu no histórico, na bibliografia, no local, na visita ao local, e aí depois transpor isso para o modelo com muito critério. Então isso dá muito mais trabalho do que só jogar a sondagem e dar o enter. Mas é mais ou menos, os desafios são esses. Então, e está engatinhando, né? Está engatinhando. É uma matéria que trazer isso para o mundo da engenharia, assim, deixa a gente feliz e a gente poder contribuir um pouco, mas é algo que acho que tem muito ganho de eficiência e ganho financeiro também nas obras, né? Assim, você consegue economizar, acho que, eu não vou saber a ordem, né? Isso não tem estudo ainda, mas com as suas investigações, seu modelo, você consegue economizar e ganhar segurança, ganho de qualidade em cronograma, inclusive para as outras disciplinas do BIM. Então, para a pessoa fazer uma fundação, ela vai saber se vai usar X ou Y solução, né? Então é tudo isso. Então talvez o clash, né, das estruturas da geologia com a fundação é justamente isso. Onde a fundação vai interceptar que tipo de solo. E aí com isso ganha-se muita eficiência, muita segurança. E não só as informações diretas que a gente consegue representar no BIM também, né? A gente consegue representar, claro, a geologia que foi identificada na sondagem, o NSPT, o RQD, a recuperação, são todos os ensaios em rocha dura também. E a gente consegue também colocar as interpretações desses ensaios, né, que são as classificações. Então, por exemplo, a fundação vai conseguir, você vai conseguir enxergar o modelo com as classificações da BNT, por exemplo, que é consistência para as argilas, densidade para as areias. Então, a gente consegue interpolar o NSPT com classes diferentes nos sedimentos arenosos e nos sedimentos arenosos, e classificar conforme a BNT a consistência das argilas e a densidade das areias. Então você vai conseguir, por exemplo, colocar uma fundação num solo sedimentar, já entendendo qual camada de areia você está interceptando, qual a densidade dela, qual camada de argila você está interceptando, qual a consistência dela, em qual profundidade elas estão, e ver esse 3D, né? A fundação ali com todo o solo e as competências desse solo, que estão ali em volta, e também enxergar os dados brutos, né, não classificados, que seria a NSPT, o número de NSPT. E para a rocha dura, você também consegue entender a gente consegue lançar todas as traturas, as continuidades, o RQD, a recuperação e também as classes, tipo Guineaves, que é a classe do maciço, né, pobre, muito pobre, regular, bom, muito bom. Então você consegue visualizar tanto os dados diretos de sondagem, né, os dados ali, quanto as classificações, as interpretações desses dados que são os mais importantes para se projetar a fundação. Voltando para a pergunta anterior, você pode mapear isso no terreno e aí entender, se o projeto não estiver pronto ainda, entender qual parte do terreno tem a melhor classificação ali de competência do solo para se colocar uma torre, por exemplo. Tentar escapar do pior cenário, né? Às vezes salva-se milhões de reais só evitando, né, de você ter que dar de cara com uma condição geológico-geotécnica indesejada. E evitar imprevisto geológico, que se tem muito, a obra caiu ou teve algum problema de grande porte por conta de imprevisto geológico. Acontece, que é algo não previsto, né? Uma coisa como o solo é muito heterogêneo, a rocha é muito heterogênea, às vezes entre essa sondagem tem realmente alguma coisa que você não tinha mapeado e muito difícil de mapear. Mas hoje a gente sabe de muitos casos grandes que foram classificados como imprevistos geológicos, mas que na verdade ou foi uma má investigação ou foi um modelo mal feito, que aí isso custa às vezes não só dinheiro, que fosse dinheiro tá tudo bem, né? Você trabalha e ganha mais, mas aí custa vidas, né? Então isso que é algo que tem que ter muita responsabilidade na hora de você fazer um modelo desses, você colocar o máximo da técnica e o máximo da qualidade, lógico, tem uns níveis,
um modelo muito simples e tem um modelo muito complexo. Então, tem que se ter também essa acurácia, esse critério geológico para você entregar algo que pare de pé. E às vezes o imprevisto ele também pode ter a ver com a inacessibilidade da informação, né? Então, o modelo existia, a informação estava ali, mas não estava acessível para quem estava na frente de obra ali. E o modelo, a modelagem geológica implícita, né? Ela é positiva porque ela é muito fácil se atualizar o modelo. Então, uma vez o modelo pronto, uma vez você configurando os algoritmos para trabalhar da forma que você entende que é a forma correta, né? Batendo com o seu modelo conceitual da área ali, você insere uma sondagem nova e com 2 cliques ela não precisa de um ajuste, claro, mas com alguns cliques ela já fica boa, regular. Então, se a obra faz uma sondagem hoje e amanhã o cara quer um modelo atualizado na frente de obra, dá para fazer. O que era muito difícil quando você tinha que fazer tudo na mão, com desenho ali, depois interpolar, né? Primeiro 2D, depois 3D. Bom, então a pergunta que eu estava fazendo. Como arquiteto, a gente vai fazer estudos hoje de projetos de forma geral. Aqui em São Paulo, a gente usa o GeoSampa, que é onde a gente tem todos os tipos de mapas, desde o SARA até já o GEGRAN que tinha na época. Mapa cadastral. E lá tem os estudos de solo, não sei de que época que era, né? E a pergunta que eu tenho, na verdade, é: será, porque eles começaram a levar para LiDAR agora, a parte da digitalização da cidade. Então você consegue selecionar uma região, então você tem já o 3D, a nuvem de pontos das regiões. Mesmo que seja de uma forma mais macro, poxa, para quem não tinha, era Street View, ou era ir num lugar com foto ou satélite, né? Satélite, era avião e era um custo muito alto. Então hoje cada dia, a gente usa bastante drone também, está cada dia mais acessível. Você vê ganho, ou que tem vantagem, porque eu pergunto, porque eu não sei de quanto em quanto tempo tem essa mudança, né, de solos, etc. Você vê vantagens, por exemplo, abrisse uma licitação para falar, olha, vamos fazer, deve ser o trabalho para uma vida inteira, né, mas um plano de perfurações, etc, para ter mapeado tudo isso, porque eu acho que, claro, o metrô vai contratando conforme demanda, né, mas a gente está falando do restante da população ali que necessita dessa informação atualizada. Então, a minha pergunta primeiro é: qual é o grau dessa... Você vê essa importância, você vê que isso é humanamente possível ser feito ou não, que é uma curiosidade que eu tenho. E segundo, de quanto em quanto tempo seria necessário uma atualização? Porque eu fico imaginando isso que ele falou. Tem todo ali o modelo pronto, vamos imaginar assim, né, da cidade. Pô, atualizou tal região. Basicamente, vinha atualizando. Então, isso, principalmente quem trabalha com mapas como no ArcGIS, você vai trabalhar com mapas de sobreposição com informação, pô, é fenomenal, né? Essa ideia é ventilada em alguns ambientes. E é um sonho dos geólogos de ter esse banco de dados, né, de sondagem digitalizado de acesso. O antigo gerentão da CETESB até tinha ventilado comigo. As primeiras vezes que eu entrei em contato com o Leapfrog, a gente fazia um modelo da cidade inteira. Só que o grande lance é a questão de onde estão esses dados, né? Porque a cidade está toda furada, né? É um paliteiro, assim. Alguns desses furos são de água, né? Poços de captação de água subterrânea rasas ou profundas. E a maioria é para investigação de área contaminada. E isso está tudo na CETESB, e a grande maioria está em papel, né, nos relatórios das consultorias. E digitalizar isso é um esforço assim, descomunal, né? Tem muita coisa de infraestrutura também, né? Tanto do metrô quanto de fundação de prédio. Então aqui deve ter feito umas 10, 20 sondagens. Uns SPT. Então imagina uma cidade verticalizada que nem São Paulo, se a gente conseguisse ter acesso a 10% disso e colocar no banco de dados. É algo que tem um grupo de WhatsApp da BGE que estava tendo essa discussão esses dias, de como tentar... E aí isso tem que ter um arcabouço institucional, porque os dados são, via de regra, tem que ser confidenciais, né? Porque, sim, é da empresa contratante que contrata a equipe de sondagem, sim. Então ela... É o investimento dela. Agora, como é que a gente torna isso público, né? Num banco de dados que você consiga consultar, como tem em outros países da Europa que tem uma densidade de sondagens muito altas disponível. Porque
você tendo confiabilidade naquilo, talvez, logicamente, muitos imprevistos geológicos não ocorressem, você conseguiria economizar algum dinheiro com investigação se você tivesse um conhecimento maior. Conhecimento acadêmico, aí é para uma vida inteira também que você conseguiria usar. Então, assim, é muito potente essa ideia. Eu gostei de você ter feito a pergunta porque é algo que quem trabalha com isso sempre fica pensando, pô, como seria legal se tivesse um banco de dados aberto, público, de qualidade para ser usado. Acho que a melhor forma de se começar isso é a partir de agora, né? Assim, não a partir de agora, exatamente agora, mas no futuro para frente, a gente ter essas informações digitalizadas e padronizadas também. Uma coisa muito importante é a padronização dessa informação, né? Tudo está na mesma linguagem. Sim, e no mesmo ambiente também, né? Por isso que eu perguntei sobre isso, porque o GeoSampa, eu acho que todo mundo que é não só arquiteto, que é engenheiro, enfim, quer pegar toda a informação, tá lá. E eu entendo que tem informações que são privadas, né? Igual, por exemplo, a gente trabalha muito... É porque hoje em dia, basicamente tudo que você quer tem na internet. Sim. Né? Então, quando a gente fala sobre... Tem informações específicas, você não vai ter lá. Você vai ter que pagar uma pesquisa, você vai ter que desenvolver uma sondagem, algo do tipo. Mas aí tem informações que têm que ser divulgadas, porque isso envolve uma série... Aí eu não estou falando só da parte da arquitetura e engenharia, a gente está falando de urbanismo, uso de recurso público, a gente está falando de uma série até mudanças climáticas, questões ambientais, que está vindo pesado aí. Então, assim... eu pergunto com esse grau de curiosidade, porque hoje tem tecnologia. Então, se a barreira antes era uma coisa mais artesanal... Um banco de dados, né? Um banco de dados, hoje já tem. Está superado. Então, agora peraí. Então, a gente tem que ter um ambiente onde todo mundo tem a possibilidade de acessar isso. E aí eu acredito, sim, que vai ter uma demanda um dia. Até assim como eu penso também da parte de escaneamento, eu acho que ainda vai ter também a necessidade de ter esse Google Earth, vamos dizer assim, da cidade, porque ela tende a ganhar muito com essa... Você nunca vai ter uma informação única. Você vai ter informações complementares. Eu vejo isso muito na topografia, né? Você vai trabalhar, você já tem... tem o Sirgas 2000, você vai ter já os conceitos pré-estabelecidos, onde todo mundo tem a sua boa prática. Mas eu uso equipamento A, B, C, D, tudo bem. Mas a gente está falando que tem uma BNT, um grau de acurácia. Sim, um padrão. Um padrão, porque a informação você pode pedir 10 caras para levantar o terreno. Vai ter 10 informações diferentes. Só que você tem um grau de precisão onde todos eles estão num range ali, né? Num grau de tolerância. Acho que essa é a palavra. E a AGS normalizam. Normaliza. E faz sentido, porque a BNT é uma boa prática, né? É uma convenção. Então, eu acho que sim, o governo tem muito... A população tem muito o que ganhar com esse tipo de informação para poder projetar melhor... Eu acho que o ganho, no final de tudo, tem que ter esse viés social, sabe? Eu acho que otimiza muito a questão de investigação, de ganho financeiro, ganho de projeto, mas tem que se focar na segurança, tem que se focar, enfim, uma série de elementos que, no final, a sociedade tem que ganhar com isso. Porque, assim, são recursos grandes, dispendidos, que, de alguma forma, a gente tem que bolar algum arcabouço institucional que permitam ou que incentive as empresas de sondagem, as contratantes, as projetistas a disponibilizarem isso. E aí é o que o Roberto falou, o padrão hoje de descrição, de sondagem e de armazenamento de dados geológico e geotécnico no mundo é o AGS. Né? E aí tem o AGS BR, né, que é uma iniciativa que também tem um parceiro nosso que é o Juliano de Mil, que está nisso há muito mais tempo que a gente. E que é esse padrão para todo mundo falar a mesma língua, porque talvez o Roberto vai usar para descrever uma camada marrom, ele vai usar marronzado, eu vou usar marrom. Então tem que ter o mesmo padrão para as coisas conversarem. E também é um tema muito potente e muito promissor. Então, assim, eu acho que essas, no final de tudo, né, no final do dia, são essas iniciativas que têm que ser fomentadas em grande escala. A modelagem vai potencializar muito isso, né? Porque, por exemplo, você quer entender o que tem no terreno. Você não tem nada no terreno, mas você tem um monte de sondagem em volta. A modelagem, ela conexa isso, você vai conseguir estimar o que você vai encontrar ali no meio, mesmo sem ter uma sondagem ali. Então, essa base de dados, somada à modelagem, ela vai trazer um dado muito interessante. É o tal do benefício, né? E também tem um ponto, acho que é importante a gente falar, porque o ser humano geralmente busca inovação em duas situações. Ou na concorrência, né? Vamos fazer, o outro tá fazendo, vai fazendo, e vai subir naquele modo gangorra, que um vai puxando o outro, né? Isso é muito bom pro mercado, o mercado ganha com concorrência.
E também numa questão de tragédia. Né? Tem que pegar Brumadinho, as coisas que já aconteceram Sim. por aí, né? Assim, o quanto será que a tecnologia teria ali evitado esse tipo de situação? Né? Então, por isso que eu trago muito essa reflexão, porque isso de fato teria muito valor agregado quando a gente fala sobre o que você falou, dinheiro você ganha, né? Claro, você trabalha e ganha mais. Agora, vidas ali, né? Você não recupera. Você não recupera. Então, eu acho que é um assunto interessante para ser discutido e ser levantado, porque, claro, que envolve investimento, pode ser um projeto de anos mesmo, que seja assim, mas acho que é uma coisa que poderia ser colocada em pauta, até esse seria um benefício eterno para quem até uma passagem para as próximas gerações poderem usar essa informação de qualidade, porque essa questão bidimensional, de trabalhar com um PDF, uma imagem, algo do tipo, falei, gente, isso daí não dá, hoje em dia não funciona. Eu lembro quando eu fui fazer um levantamento de um aeroporto, chegaram para mim com 700 JPEG, sem brincadeira, de 1980, falaram, você tem que modelar tudo isso aqui no Revit. A gente fez isso. A gente passou isso uma barragem. Então vocês sabem como que é. E era uma barragem, assim, faz o modelo geológico e geotécnico da barragem. E a gente, não, tudo bem. Aí eram 1.000, 1.100. Vocês ganharam de mim, então. E eram fotos, aí a gente teve. Só que aí teve recortes, assim, tinha boletins de sondagem que não tinham coordenada. Se não tem coordenada, você não sabe onde está, né? Então, arbitrário. O fim da descrição tava sujo de terra, assim. Mas dedão de barro final, em cima do final. Eu acho que o ganho é esse, né? Do BIM, e aí o BIM geológico e geotécnico, acho que tem uma potência incrível, que acho que foi o que a engenharia e a arquitetura passou, e hoje está colhendo um pouco dos frutos de entender aonde se ganha eficiência, segurança, diminuição de risco, que eu acho que a gente tenta contribuir um pouco com o nosso trabalho de mostrar isso dentro da geologia e da geotecnia, que no final vai desembocar na questão de segurança, na questão de otimização, questão de redução do risco. Então são coisas que para a gente são muito caras e logicamente para a sociedade também é uma coisa muito importante. Então para a gente assim, é um universo quase que infinito e tem muito espaço para desenvolver, muito ganho. Então a gente tenta passar a ideia de que assim, o ganho que você pode ter disso é muito alto para todo mundo que se utiliza, né? Arquitetos que não estão ali que não precisam também saber exatamente da geologia, eles podem se alimentar muito disso, engenheiros, e tem gente já vendo isso. Então, para a gente é uma coisa nova, mas é de muito ganho, assim. A gente acha que vai ter muito, muito sucesso. Não, eu fico imaginando em situações aqui no Brasil a gente é privilegiado, falo entre aspas, né? Porque você vai para os Estados Unidos, para outros lugares que tem muita dificuldade temporal, vamos dizer assim, né? Desde inundações, furacões, esse tipo de coisa, né? Eu fico pensando o quanto eles têm que ali ser resilientes e ter essas informações digitalizadas, porque envolve muito risco humano, né? Então, por isso que eu sempre estou pensando um pouquinho mais assim, como que as pessoas lidam com isso, e já tem material, então eu acho que isso aí daqui a um tempo, a gente vai cortar o podcast para daqui a 10 anos, espero que isso já esteja um pouco mais ali, o pessoal já esteja um pouco mais absorvendo isso. Eu lembro de quando eu falava de BIM lá atrás também, quase 10 anos atrás. E hoje você vê Hoje eu vejo um avanço muito grande e eu acho que está mais fácil de absorver, que é um ponto que eu vou trazer agora para o nosso podcast, próxima pauta, seria nas formações hoje da faculdade, né, na graduação, no desenvolvimento do profissional em si. Foi uma coisa que você buscou ali? Foi uma investigação que você teve, uma provocação sua mesmo? Ou, de fato, as academias estão praticando isso? Boa pergunta. Eu faz tempo que... Quer dizer, não faz tanto tempo, mas eu me formei no IGC aqui da USP. E na minha época, vai fazer 11 anos de formado, a gente tinha muita questão de tecnologia voltada a geoprocessamento, assim, o que a gente podia ver de tecnologia, assim, né, mais de informação, essa coisa. Não tinha, a gente não mexia nada com modelagem, né? Não. Tinha modelagem, outros tipos de modelagem, mas não essa que a gente está conversando aqui. Já tinha modelagem hidrogeológica, tinha também modelagem geológica, né? Lógico que tinha, mas não estava muito bem, não tinha muita substância ali. Só que agora vou passar para o Roberto, claro, mas o Roberto foi fazer um curso na Unesp, né? Ele deu o curso pela ADA de Leapfrog. Então, assim, e o que ele me contou, voltou de lá, eu não podia. Ele falou, cara, o pessoal montou a sala, o pessoal se estruturou, trouxeram os computadores muito formatados
para aquele tipo de curso, assim. Então eu voltei e falei, pô, eu acho legal que isso esteja sendo fomentado. Não sei de que modo também, exatamente dentro da universidade. A tecnologia da geologia, ela é muito, assim, a modelagem implícita, esse tipo de modelagem já está em pauta, assim, nas universidades, né? Tem alguns desenvolvedores de softwares que dão treinamento e os professores chamam e tem parceria. O que a gente levou foi essa aplicação para a infraestrutura, né? E especificamente para empreendimento imobiliário, que são os exemplos mais simples, né? Que eu consigo... A gente no curso conseguiu explicar para o pessoal o funcionamento do software e resolver com eles 2 modelos de empreendimentos imobiliários de São Paulo. E, cara, foi bem legal, assim. Quanto tempo? Só de curiosidade? Os modelos já estavam pré-prontos, né? A base de dados estava tudo pronta, foi só meio que apertar botão junto. Já tinha todo o conceito montado ali, como a gente interpolar, já tinha todos os parâmetros de interpolação definidos. Em 8 horas a gente fez 2 modelos, com tudo já levando... E o pessoal gostou, enfim, a gente até voltou. É uma coisa que a gente faz meio pro bono, assim, né? A gente gosta de ir ter contato com o pessoal. A gente foi dar o 2º curso agora lá, na Unesp. E ficou todo mundo bem impressionado com esse mercado, assim. Claramente foi a primeira vez que eles tiveram contato com esse tipo de oportunidade de trabalho com infraestrutura em empreendimentos imobiliários em São Paulo, por exemplo. E para obras de infraestrutura também tem muito pouco entendimento sobre esses potenciais de modelagem geológica e dentro de metrô, por exemplo. Sim. Uma coisa bem assim. Mas talvez tenha que se investir mais nessa... de levar o pessoal para a aplicação. Seja levando... Na geologia tem muito isso, a gente faz muito trabalho de campo, então a gente tem que ir, a gente sai muito da sala de aula, né? Viaja muito, entra no mato, mas nessa questão de infraestrutura, que vai entrar a disciplina de geologia e de engenharia, é levar o pessoal numa obra do metrô, numa mineração, numa obra subterrânea, e aí, fala assim, ó, por isso que o nosso slogan lá na ADA é unindo fundamento e tecnologia. Porque às vezes a gente vê de um lado muito um fetiche, uma tara por tecnologia, por coisa colorida, ou modelo, só que fala, tudo bem, mas qual que é o seu parâmetro? Qual que é Qual é o input, né? Qual que é o input? Cara, não, então assim, a gente é muito diferente aos livros, por assim dizer, ao pessoal mais experiente que a gente também tenta trazer uns projetos sempre alguém muito mais experiente que a gente para ou revisar o projeto inteiro ou dar, digamos, toques providenciais naquele tema, né? Trazer um pouco da experiência. Então... Maior o range temporal do seu capítulo de bibliografia, melhor, né? Tirar um trabalho de 1930 de Washburn sobre a bacia do Paraná e um trabalho de um código novo que alguém desenvolveu para alguma coisa. Então você tem que... Acho que tem que ser nessa duas linhas. Aí na linha do fundamento, acho que a universidade faz um papel muito bacana. Talvez nessa linha da tecnologia, conversar melhor e tentar trazer. A gente tenta contribuir com essas pequenas ações que a gente faz nas faculdades, da curso. Essas provocações, né? E conversar também com a turma. A gente aprende muito, né? Quando a gente vai nas universidades, a gente aprende pra caramba, porque a gente também já... eles trazem muita coisa, mas dessa aplicação, né? E é uma forma também da gente contribuir com a formação do pessoal que está vindo. Não, eu também pergunto, porque muitas vezes não está explícito na grade ali, ó, você vai ter isso, às vezes é muito optativa, né? Às vezes tem uma... É engraçado, você tem às vezes alguma optativa, você tem todos os alunos, enche, não tem turma, sabe? É um negócio escasso, vamos dizer assim. Sim. E eu sempre discuto isso com toda a formação, desde a engenharia, da arquitetura. Legal. Porque eu falo, a tecnologia ela tem que ser algo paralelo à formação. Eu lembro que o professor vai falar, você vai se formar em engenharia ou você vai ser engenheiro? Então, está se formando, então, basicamente, você vai ter o conhecimento. Só que a tecnologia ela tem que andar paralelamente. A tecnologia atual, com aquilo que você está aprendendo. Para que você seja produtivo, para que você esteja pronto para o mercado de trabalho. Sim. E talvez essas pessoas que fizeram esses treinamentos sejam agentes de inovação, né? Ou a gente chama de polinizadores, aí, né? De pessoas que, e de certa forma, vão contar com vocês também. Porque esse é o trabalho do cara que abre mata, do pioneiro, né? O mateiro, né? O que a gente chama também. O cara que vai abrir a picada, né? E assim, é super importante. Por isso que eu fiz essa pergunta. E uma curiosidade que eu tenho. Hoje, para quem está se formando, para quem quer trabalhar com isso, etc.,
é acessível esses softwares financeiramente falando? Porque a grande maioria é dólar, é real, enfim, é dólar, é euro, etc. Então, pelo menos na arquitetura e engenharia, a gente tem ali o range hoje de softwares. Hoje tem softwares que iniciam ali na casa de R$ 2.000, o cara que vai iniciar com uma versão mais LT, limitada, com obras menores, aí o cara que já começa a ir para uma versão full, já vai gastar ali R$ 8.000, R$ 9.000, uma suíte Autodesk, Grassoft também. Então, hoje ele é acessível. Como que é o programa? Vocês têm um conhecimento que vocês podem compartilhar da Bentley? Como que a Bentley está recebendo isso? Porque também é uma empresa de fora. Claro. Cara, então, muito treinamento, eu assisto a maioria, e depois do treinamento você tem algumas diárias de software para aplicar o que você aprendeu. Então, para você aprender, tem muita margem para aprender sem pagar um dia de licença. Muito material também, né? Muito material, pessoal. Português e inglês. Português e inglês, tem um time de suporte muito bom. O pessoal se infera mesmo, versado em geoestatística e, assim, muito bom. Muito solícito também. E para usar, de fato, em projetos, assim, para aplicar, é um software caro. A diária é cara. É quase R$ 700 Quase R$ 600 a diária. Mas isso sabe o que eu falo? Isso é custo do projeto. Tem que Então, assim, você vai colocar lá, você fala, ó, esse projeto, eu vou usar quantos dias o software, você vai pagar o dia que você vai usar ali, e colocar o seu lucro, margem, exatamente. Custo. E é a diária, né? E aí a diária tem 24 horas. Ou seja, coloca a máxima de de projeto. Exatamente. E aí você tem que trabalhar muito bem os dados de input, né? Para quando você der o start ali 6 horas da manhã, e você separar o seu dia para você utilizar o máximo daquele software. Mas assim, no papel, vale a pena, né? E para aprender, eu sou até treinador associado da Bentley, né? Então eu tenho uma permissão para dar um treinamento em nome do fabricante do software. E esses cursos que eu levei para o pessoal do NES, por exemplo, você manda um e-mail e fala, vão participar tantas pessoas, e eles liberam as licenças. Porque vai comentar, vai usar o software deles, né? Eles têm uma estratégia muito boa, né? De ensino, assim, e de ramificação no mercado para que as pessoas consigam usar e entender a qualidade, se valer disso e aí utilizar profissionalmente. Porque a gente paga pensar, é muito caro a diária, mas botando no projeto, fazendo todos os custos, o ganho que se tem se paga Dá para treinar bastante, quando você estiver bem confiante, você paga. Você paga. Não, isso é bom, porque eu falo assim, você acha caro, isso pra mim tá ignorância. Né? Então, assim, você pra mim tá fazendo a linha lá na mão, né? Porque assim, eu falo para as pessoas, tem que entender quando usar o momento né? Então, por exemplo, eu vou estudar, eu vou me aprofundar e tudo mais. No dia que for valer, eu vou usar quanto tempo? Isso é uma planilha de custo, aí é engenharia básica, né? Quanto que eu vou gastar, quanto que custa aquilo, quanto tempo, que eu falei agora, margem, colocar imposto, eu faço que colocar tudo, até seu sorriso ali. É isso. E aí o lucro. E aí coloca, é isso, custa isso, cara. É isso. Então, às vezes o cara. Não tem muito pra onde correr, não né? tem pra onde correr. É isso, aí só faz o software. Então, assim. Brincadeiras à parte, mas eu falo da importância que o pessoal tem que entender que isso é um investimento, entendeu? Claro. Então, assim como eu tenho o meu drone, eu tenho as minhas tecnologias, elas foram se pagando ao longo dos projetos. Então, você tem que saber desenhar muito bem ali seu modelo de negócio. Isso é uma falha das faculdades também, né? A gente não é preparado para empreender, para liderar, a gente é preparado para desenvolver coisas, mas... Engenheiro até um pouco, geólogo a gente passa longe. De geólogo a gente tenta estudar muito, assim, de gestão. Eu estou fazendo agora uma pós na GV, que é, enfim, tudo para isso, questão de empresa, porque a gente já viu muita empresa de geólogo. Tem umas brincadeiras que empresa de geólogo nunca deixa de ser empresa júnior. Bem... Você tem que, não é a nossa formação, e também não é a minha formação de família, assim, né? Como empreender, não foi algo que teve muito presente, mas então a gente tenta correr atrás, e tem sido legal isso, porque no final agrega também na qualidade do projeto, né? Se você está muito bem azeitado e no trato com os fornecedores, como é que você gere o seu negócio lá dentro, tudo isso acaba impactando na sua entrega. Então é algo que falta na universidade, faltou pra gente, assim, né? Não era o foco, mas a gente está correndo atrás agora para implementar isso dentro da ADA. Estão sendo bons, né? Então, a gente está feliz.
Não, eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, o Jorge Jota fala isso, eu gosto bastante, que é o resultado motiva, né, cara? Então, quando você também vai vendo resultado, você vai querendo investir mais, você vai entendendo. Eu faço bastante isso também. Eu pego boa parte que a gente ganha, a gente sempre está reinvestindo na inovação, uma forma de fazer mais rápido. Uma casquinha a mais que Uma se casquinha ganha de a um mais. projeto para outro, beleza, uma casquinha a mais colocou. Às vezes não é uma coisa disruptiva, como a inovação só pode ser disruptiva, não. Às vezes Melhoria contínua. exatamente, uma tabela automatizada, pô, que no final do ano você vai economizar 24 horas. Pô, 24 horas eu consigo fazer 24 horas de um esforço comercial ou de um outro tipo de inovação. Então, também lá na ADA, a ideia sempre foi assim, cara, de um projeto para outro, alguma coisinha vamos tentar fazer. E aí senta, pô, então nesse vai ser isso. Às vezes, né, se reverte numa coisa, num super ganho, às vezes não muda muito, mas a inovação também, aí você tem que questionar o tempo tem que questionar, tem que arriscar um pouco, às vezes tem mais espaço para isso, às vezes não. Então, mas tem que estar sempre com essa ideia, né, subjacente, para que você consiga avançar. E muito do que a gente está colhendo agora de frutos com isso do modelo foi o que a gente fez no primeiro modelo, que o Roberto bolou muito essa metodologia específica dos sufixos, que não vale a pena entrar específico aqui, mas que catapultou a gente para outros projetos, porque a gente gastou lá 10, 20, 30 horas para fazer isso. Então, O tal do amular machado, né? exatamente. Então vai aos Podia poucos. ser o produtivo também, que tipo, não, vou tentar jogar essa classe para esse modelo, vou tentar jogar isso para esse modelo. Aí quando você vê o modelo tá cheio de coisa, e acaba sendo muito útil, né? Então, a gente vai tentando explorar o software com um caso real e aí quando termina o projeto está ótimo. Não, e eu também não só isso, sabe o que eu penso também? Quando a gente se torna produtivo, no sentido de usar a tecnologia, a gente se torna competitivo. Sim. Porque se a gente for lento, a gente vai cobrar caro, né? Então eu sempre falo, o que é um preço justo? Eu tenho que tentar ser competitivo, tentar fazer mais rápido, porque eu também acho que aí entra o fator tempo para você. Quanto que vale sobrar mais tempo para estudar, para buscar uma especialização? Isso é uma roda que vai se autoalimentando, né? Exato. Lógico, não é para você deixar o dado pior, mas assim, se você conseguir automatizar uma rotina, pô, bacana, aquilo lá o computador vai fazer sem viés de inteligência artificial aqui ou ali, mas vai fazer e vai te salvar 2 horas no dia, hoje em dia, ainda mais em São Paulo que a gente tá, é muita coisa, né? Ou salvar, né, muito dinheiro em investigação complementar. Por exemplo, a gente fez um modelo lá no Rio Grande do Norte para uma planta de energia fotovoltaica. E a área que eles precisavam investigar não estava com autorização de supressão vegetal. Então a sondagem tinha que acontecer nas trilhas, na trilha de caçadores. Então era uma área enorme com um monte de risco de sondagem. E aí a gente percebeu que eram várias camadas, né? E uma camada ali embaixo era uma camada que quando a gente interceptava ela muito fundo, ficava perfeito para a fundação da planta do painel solar. Quando interceptava e ela estava quase aflorando, bem rasa ali, quase na superfície, era impenetrável. Só que a gente só tinha essas informações nas sondagens que estavam nas trilhas. Perímetros. E a gente interpolou, depois calibrou essa interpolação, verificou em campo, com mapeamento de campo mesmo. E nessa a gente conseguiu entender uma área muito grande com poucas sondagens, né? Então, a próxima etapa de sondagem que o pessoal está planejando não vai precisar ter tanto furo quanto precisaria se não fosse o modelo no ataque inicial, entendeu? Porque o cara ele ia ter ali um grande vazio que ia precisar investigar. Agora a gente tem um vazio estimado que ele só precisa confirmar com um furo ou outro, entendeu? E era viabilidade, né? Era uma fotovoltaica com uma eólica para alimentar uma planta de hidrogênio verde. Então eles mudaram até em função, o projeto foi alterado um pouco para fugir dessa condição adversa. E agora, assim, eles estavam com um planejamento de gastar muito dinheiro com investigação, e a gente entregou, apresentou, e a pessoa falou, pô, mas então a gente não precisa gastar todo esse dinheiro. Só confirmar. E eles utilizaram muito esse estudo assim, eles espremeram e assim, agora vai ter que fazer uma coisa ou outra, lógico, depois... Faz pontual. Faz pontual, e aí vai avançando, mas o que impressionou muito eles, era até uma empresa espanhola, foi que assim, com pouco acesso, né, conseguiu-se fazer muita coisa. E, enfim, nada também de super maluco que a gente fez, mas o resultado que a gente estava orientado a fazer, a gente conseguiu entregar em um ganho
Um ganho muito bacana. Outro caso também foi para esse mesmo cliente, uma planta de usina eólica que tinha um problema na região, porque ali tem muito carbonato, né, que são rochas solúveis, e a gente tinha poucas sondagens também. O que a gente fez foi usar a rede pública de sondagens para poço de água subterrânea, né, de abastecimento, que vinha em PDF, e aí a gente escreveu um código para ler esse PDF e tabelar, uma aplicação que chama Computer Vision, que é um código em Python. Então a gente pegou esses PDFs, transformou eles numa tabela muito rápido, jogou essa tabela com todos os dados públicos no modelo e enriqueceu o modelo. Ele foi de 15 km por uma sondagem a cada 15 km quadrados para uma sondagem a cada 3 ou 4 km quadrados, alguma coisa assim. Quase que quintuplicou aí. A gente aumentou a densidade de informação do modelo com dado público que estava em PDF e a gente extraiu com computação. Então também economizou um bom dinheiro nesse balanço entre investimento e qualidade da informação. A gente conseguiu dar um bom up na qualidade da informação. O importante é ter informação, eu gostei dessa palavra, né? Que assim, eu lembro disso, eu trabalhava com levantamento, o pessoal já falava, olha, mas aconteceu isso com o equipamento. Ele falou, você tá com a informação aí? Então beleza. O resto, depois a gente conversa sobre isso daí. Vamos... No escritório a gente conversa. O problema é ter que voltar lá pro Rio Grande do Norte para levar água na mão, para fazer todas as coisas lá. É complicado. Eu sempre falo isso. Pessoal, a gente tá chegando aqui numa reta final do podcast. Duas perguntas que eu gostaria que você respondesse, tá? Jogo rápido, na verdade. É assim, primeiro delas, o que vocês acreditam que tem que ter nesse novo mercado que vocês trabalham, nesse mercado, de mudanças para a gente conseguir chegar num objetivo mais alto de performance e tecnologia? Eu vou falar uma que talvez a gente não falou muito, mas essa digitalização e padronização dos dados da sondagem até o modelo geológico geotécnico. E você ter isso digitalizado e padronizado, que é esse padrão AGS, para chegar no modelo do BIM, né, e isso entrar no modelo federado com as outras disciplinas. Então, todo esse ciclo de dado geológico geotécnico, desde a sondagem até o uso dele pelos consultores, eu acho que a gente tem que, sim, tem que se criar mecanismos, uma arquitetura para saber quem vai financiar isso, como que vai ser pago todo esse esforço para obter o dado digital em campo com critério, isso chegar no escritório já digitalizado, padronizado, e aí depois é o que você falou, né? A informação, se você tem, então tá feita. E a partir disso, você gera perfil, gera ensaios, gera análise, gera um modelo geológico geotécnico, isso já, então assim, o BIM ele já vai entrando nisso também, você não pode ter só chegar no modelo e ser um modelo BIM, tudo bem, mas ir atrás, o que subsidia isso? Então, eu acho que no nosso mercado, esse é o principal esforço que a gente tem que fazer para colocar isso na cadeia produtiva da geologia, da infraestrutura, da engenharia. Eu acho que o principal seria isso. Como ação complementar seria o mercado realmente absorver esse conceito de que o BIM geotécnico faz parte do BIM. De que os empreendimentos e as fundações que conectam esse empreendimento ao meio físico ali, e o meio físico precisam estar tudo na mesma janela de visualização ali, né? Que tudo está interligado e, enfim. Isso tem que ser... Acho que é inevitável, uma hora isso vai estar absorvido e esse tipo de informação vai ser corriqueira dentro de um BIM. Perfeito. Pessoal, e a última pergunta que eu queria fazer deixa uma mensagem ali para o nosso ouvinte. Qual seria a mensagem de vocês para ele? Essa foi a pergunta mais difícil até agora no podcast. Nossa, agora... Não, acho que a nossa mensagem acho que uma mensagem até mais assim, que a gente é muito, então, eu e o Roberto, a gente é da consultoria, vocês, né, estão aqui com a gente nesse episódio, assim, podem ir na nossa página, no LinkedIn, no nosso site, a gente tem esse viés, a gente tenta passar isso, que é uma pessoa muito aberta ao diálogo, a gente tenta fazer essas ações de conversar com as pessoas e às vezes ir nos lugares, e não é uma questão comercial, é uma questão da gente passar o conhecimento e, logicamente, a gente também fazer parte desse ecossistema. Então, o que a gente convida é vocês a se conectarem com a gente, no LinkedIn principalmente, e no nosso site. E a gente está muito aberto para conversar sobre BIM. E assim, já deixo aqui o meu agradecimento, Júlio,
por esse espaço e também o trabalho que você tem feito de longa data, né? E que dá todo esse subsídio para a gente estar aqui também conversando de BIM geológico e geotécnico, que é uma disciplina nova. Então, acho que a engenharia avançou muito, a arquitetura avançou muito, e aí eu convido os geólogos, os geotécnicos também a gente discutir mais sobre BIM geológico e geotécnico. Boa. Eu queria começar agradecendo o Júlio também por ter chamado a gente para participar aqui. Acho que ele viu a apresentação mais estranha do Congresso Era BIM, que era meu modelo geotécnico ali, todo colorido, girando na tela. E eu acho que é isso. Acho que o Júlio chamou bem aí a AD, e a gente está apresentando aqui um produto, um tipo de produto, mas a gente é muito entusiasta e a gente gosta de desenvolver coisas, a gente realmente adora a geologia, adora a tecnologia e curte desenvolver coisas que sejam úteis para o mercado. Então, a gente está sempre enfim, pronto para ouvir ideias, impressões sobre o mercado e desenvolver novos produtos e novas aplicações de produtos que já existem. Então, Adoro um problema, né? adoro um problema. Principalmente quando consegue resolver no final. Eu acho que é isso. Beleza, pessoal. Eu queria agradecer o tempo de vocês. Pra quem tá escutando esse podcast, não esquece de dar 5 estrelas aí no Spotify, compartilhar com um colega de profissão, pode ajudar a chegar no próximo nível. Vai deixar aqui os contatos de vocês para quem quiser se conectar e também conhecer o serviço de vocês. E é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.